Olá pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar uma fase da história do Brasil chamada a Era Vargas. Esse tema é um tema extenso, então eu vou dividi-los em duas partes, né? A Era Vargas parte um e a Era Vargas parte 2. Quando vocês ouvirem falar na palavra era, quer dizer um período longo, tá? Esse período da história do Brasil, um período bastante conturbado, emblemático, curioso, né? Ele vai de 1930 a 1945, quando o Brasil é governado por um político de origem do Rio Grande do Sul e que chegou ao poder, em 1930 através de um golpe. Tem gente que fala que é revolução, né? Então, mas ele é colocado como golpe quando ele chega com um braço armado, né, um grupo armado de tenentes que era a baixa patente do exército brasileiro que não concordava com o modelo político existente naquele momento, né? Que modelo político que era? Eram eleições manipuladas, cheias de fraudes, tá? Não havia uma justiça eleitoral, então era um período bastante conturbado. Então as eleições eram abertas, né? Então muita influência dos políticos, da elite no resultado das eleições. A Era Vargas, que a gente está começando a estudar agora, é um período que vai de 15 anos, né? De 1930 a 1945. E para a gente estudar um pouquinho mais sobre esse período, né, da história do Brasil, a Era Vargas é dividida em três fases, tá? O governo provisório de 1930 a 1934, 1930, a chegada de Getúlio ao poder, né? Que chegou de uma maneira, entre aspas, provisória para reorganizar a política, o sistema político brasileiro, mas ele gostou do poder, tá? Tanto que ele ficou 4 anos essa primeira fase, tá? Chamada de governo provisório, tá? A segunda fase, chamada governo constitucional, aí ele vai ter uma constituição, ele vai se pautar através de uma constituição, porque no primeiro período, governo provisório, ele governou através de um golpe e suspendeu a Constituição brasileira, tá? Nesse segundo período, nós vamos ter, né, uma Constituição. Então ele vai governar o Brasil através de uma Constituição. E esse segundo período, de 1934 a 1937. E o terceiro período, chamado Estado Novo, que vai de 1937 a 45. O Estado Novo, também chamado de a Ditadura Vargas, tá bom? Mas para a gente entender um pouquinho melhor dos motivos que levaram Vargas chegar ao poder em 1930, a gente tem que relembrar um pouquinho sobre a República, a história da República no Brasil, né? O período anterior aí, à chegada de Vargas em 1930. Bem, a República no Brasil ela foi instaurada em 1889, onde nós vamos ter o quê? O primeiro presidente, né, brasileiro dessa nova república aí, em 1889 vai ser um militar, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas por que um militar no poder? Tá? Porque naquele momento histórico, o principal produto da economia brasileira era o café. Então a política brasileira era dominada pelos grandes fazendeiros, tá bom? Tá? Então, instaurada a República em 1889, quem vai governar o Brasil? Os militares, que vão governar até 1894. Por quê? Para concretizar a República no Brasil. A partir de 1894, a própria elite brasileira assume o poder. Então nós vamos ter presidentes civis, tá? Essa segunda fase é chamada de República Oligárquica. O que quer dizer oligárquica? Oligarquia, um pequeno grupo de homens ricos com poder político. A primeira fase, quando os militares governam o Brasil, de 1889 a 1894, é chamado de República de Espada, ou República da Espada. E a segunda fase, de 1894 a 1930, nós vamos ter a República Oligárquica. O que é importante eu destacar aí nessa República Oligárquica? Por que ela vai funcionar? Ela se estruturou em 3 pilares. Quais eram esses 3 pilares, tá? Primeiro, havia um acordo entre as elites políticas de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era a área produtora de café
em Minas Gerais a produção de gado leiteiro, então havia um acordo entre essas elites que quem chegaria à presidência da República seriam essas elites de São Paulo e Minas Gerais. Essa prática ficou conhecida como a política do café com leite. Quando um presidente que representava a elite paulista estava no poder, quando tivesse acabando o mandato dele, ele deveria apoiar um cara de Minas Gerais, e assim vice-versa. E isso rolou até 1930. Segundo ponto, a política dos governadores. Os governadores dos estados deveriam governar o Brasil de acordo com o que se tem no poder federal. Então ele deveria estar alinhado às ideias do poder federal. E o terceiro pilar seria o coronelismo. E o que foi o coronelismo? O coronelismo foi nada mais, nada menos que a influência, né, dos fazendeiros, chamados naquela época de coronéis, tá? Coronelzinho, você vê muito isso em novela de época da Rede Globo, né? Você vê o coronelzinho, o fazendeiro, que tinha um poder político, econômico e social, ele influenciava diretamente no resultado das eleições, tá? E naquela época as eleições eram cheias de fraudes. O que aconteceu? Em 1930, nós tínhamos eleições para presidente. Então, eu já contei agora há pouco para vocês que as eleições naquela época eram cheias de fraudes, tá? E em 1930, quem governava o Brasil naquela época era um político que representava a elite de São Paulo, chamado Washington Luiz. Então, pela prática da época, acabando o mandato do Washington Luiz, é para ele apoiar um cara de Minas Gerais. Só que ele não fez isso, tá? Ele apoiou um cara de São Paulo mesmo, o Júlio Prestes, que é um fazendeiro aqui de São Paulo. E isso gerou um mal-estar pela elite mineira. O que aconteceu? Os mineiros se aliaram às elites de outros estados, né, da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Aí eu destaco a figura do político Getúlio Vargas, que representava a elite do Rio Grande do Sul. O que aconteceu? Rolou as eleições e o resultado deu vitória a Júlio Prestes. A Aliança Liberal, formada por esses políticos da Paraíba, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, não aceitou o resultado da eleição. E aí eles foram apoiados pelos tenentes, que era a baixa patente do exército, que não concordava com aquele modelo político daquela época. A situação se agravou ainda mais quando João Pessoa, que era o vice, né, o candidato a vice-presidente, com Getúlio Vargas, que representava a Paraíba, o João Pessoa ele foi assassinado. E isso acirrou ainda mais os ânimos. Sem contar que, estamos aqui em 1930, época eleitoral no Brasil. Um ano antes, 1929, nós vamos ter o quê? A grande crise econômica do capitalismo nos Estados Unidos, que vai refletir aqui no Brasil também, tá certo? Vai refletir como? O Brasil naquela época era exportador de café para a Europa e para os Estados Unidos, e isso afetou a economia aqui. Então estávamos numa crise econômica danada. Bem, resultado das eleições, a Aliança Liberal não aceitou o resultado das eleições, e aí o que aconteceu? Getúlio Vargas começa a liderar esse movimento para derrubar o Washington Luiz do poder, né? E não deixar que o Júlio Prestes assumisse o poder. Então nós vamos ter os tenentes, esse grupo armado, o braço armado, junto com Getúlio Vargas, chegando na capital do Brasil, no Rio de Janeiro, e tirando o Washington Luiz do poder. Aí o que nós vamos ter? O fim da República Velha, como é chamada aí, e o começo de uma nova fase da história da República Brasileira, chamada a Era Vargas. Tá? Mas Vargas abandonou a sua política de apoio aos fazendeiros de café? Não. Só que Vargas tinha uma mentalidade diferente. Ele pretendia desenvolver a indústria nacional. Ele tinha uma mentalidade nacionalista e progressiva. Esse primeiro período da história do Brasil, chamado governo provisório, a primeira medida que Vargas, uma das primeiras medidas que Vargas toma, seria tirar, não ter mais uma Constituição, tá? Ele vai governar através de decretos. E ele vai tirar os governadores dos estados, né, e vai nomear tenentes, aqueles que os apoiaram nesse golpe, nessa
Revolução. E os estados agora serão governados por tenentes, nomeados aí por Getúlio Vargas, chamados então de interventores. O que é importante eu destacar nesse período aí? Logicamente que vão ocorrer tensões, né, com a elite paulista. Bom, ele vai governar sem uma constituição e a elite paulista vai organizar aqui em São Paulo um movimento contra o governo de Getúlio Vargas. E isso vai ocasionar o quê? Uma revolução, uma guerra civil, tá? Aqui no Brasil, que é a Revolução de 1932, que teve o apoio do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso do Sul, que não aceitava Getúlio Vargas no poder governando sem uma Constituição. E aí, em 1932, os ânimos estavam bem acirrados. O que aconteceu? Protesto no centro de São Paulo e uma repressão policial violenta acabou matando 4 estudantes, né? O Martins Miragraia, Drauzio Camargo, o MMDC, a sigla, no dia 9 de julho de 1932. Diz que matou um outro também, teve uma 5ª vítima, né? O Orlando de Oliveira, que morreu meses depois. Bom, aonde eu quero chegar aí? Eu quero chegar ao seguinte, que os paulistas perderam, eles não tinham nem armamento direito, perderam, né? E aí, só que isso causou um certo mal-estar em Getúlio Vargas. Ele percebeu que o cerco está fechando e se isso se espalha para todo o Brasil, vai complicar o lado dele. O que aconteceu? Aí ele vai anunciar que vai fazer uma Constituição para o Brasil. Então ele convocou eleições de deputados e senadores para fazer uma Constituição no Brasil, que vai ser a Constituição de 1934.